Bem, pessoal, agora nós estaremos falando então sobre seleções. Inicialmente é importante ressaltar que este tema em especial então pode aparentar ser um tanto quanto chato, porém o mesmo é essencial numa correta aprendizagem e de suma importância no desenvolver então de praticamente qualquer tipo de projeto que você vá estar realizando dentro do Photoshop. Tanto é verdade que este tema representa 6% então da prova de certificação Expert da Adobe, ACE. O seu conhecimento técnico relacionado então às seleções poderá lhe poupar bastante tempo e trabalho em seus projetos ou se tornar um verdadeiro fardo. Desta maneira é importante que você acompanhe este conteúdo com extrema atenção, execute os exercícios propostos e pratique até que alcance então um bom nível de prática e excelência neste tema. Aqui eu vou estar abordando desde as formas básicas de seleção, chegando ao seu nível avançado, e para tanto nós veremos, além das ferramentas de seleção, as suas configurações constantes da Options Bar, assim como as opções do menu Select e todas as demais formas de seleção. Beleza? Vamos iniciar então um novo documento, para que nós possamos começar a estar abordando este tema. E, de uma forma bem básica, nós poderíamos dizer então que uma seleção corresponde a destacarmos determinada área de uma camada, nos possibilitando realizar algumas edições sobre a mesma, de forma individual, sem afetarmos a área externa mesma. Acerca deste tema, então, nós encontramos no manual do programa as seguintes observações da Adobe. A seleção isola uma ou mais partes de uma imagem. Com a seleção de áreas específicas, é possível editar e aplicar efeitos e filtros às partes de uma imagem e, ao mesmo tempo, manter as áreas não selecionadas inalteradas. Como já sabemos, então, as imagens digitais podem ser do tipo raster ou vetoriais. No nosso caso, nos interessam então as imagens do tipo raster, que são aquelas que estaremos trabalhando no Photoshop. Essas imagens são então compostas por pixels através do processo conhecido como bitmap, onde cada pixel guarda então dois valores de referência, um em relação à sua posição e o outro em relação à sua cor. Como veremos então, esta segunda referência, ou seja, a cor, é bastante utilizada pelo Photoshop durante o processo de seleção. Nós veremos isto adiante de uma forma mais específica, pois quando nós selecionamos então determinada área de uma imagem, na realidade nós estamos fazendo a seleção de pixels. Bem, no Photoshop então a representação gráfica de uma seleção, ela corresponde então a segmentos tracejados, conforme nós podemos observar então neste exemplo, onde eu criei então a seleção de uma forma retangular. A forma mais simples de seleção que nós encontraremos então dentro do ambiente do Photoshop é conhecida como seleção total ou Select All. Se nós tivermos então um documento aberto, como é neste caso, e quisermos selecioná-lo como um todo, nós poderemos fazer o seguinte então. Nós podemos ir até o menu Select e optarmos então por All. E ele automaticamente então selecionará toda a área do nosso documento. Outra maneira de fazer isso é mediante então a tecla de atalho Ctrl A. E uma terceira forma seria no caso de nós termos já um documento não bloqueado, vamos duplicar então o nosso background. Desta forma você pressiona a tecla Ctrl e clica então com o botão esquerdo do mouse sobre então o símbolo da sua camada. Desta forma, então, nós também temos a seleção total. Antes de falarmos, então, de forma individual sobre nossas ferramentas de seleção e as opções da Options Bar, vejamos, então, as alternativas básicas que nós temos a partir do menu Select. Já vimos a primeira, que é a seleção total. Vamos, então, clicar nela para selecionar o nosso documento. Logo abaixo, você tem, então, uma outra opção de Select, cuja tecla de atalho, então, Ctrl D. Ao utilizar esta opção, então, você deseleciona a área que anteriormente estava selecionada. A outra opção que nós temos, então, é a Reselect, e ela adiciona, então, novamente a seleção anterior. E o atalho para ela seria, então, Shift Ctrl D. Beleza? Vamos novamente, então, desselecionar. Para falarmos, então, acerca da opção de Inverse, no menu Select, vou criar uma circunferência. Vamos preenchê-la com preto. Neste caso, ela já está selecionada. Eu vou desabilitar a visualização na primeira camada e vou pressionar Ctrl X,
que serve então para você cortar a parte selecionada de uma camada. Dá Ctrl X, então, você vê que nós excluímos a área selecionada, que era a nossa circunferência. Vamos voltar aqui. Agora eu vou inverter essa seleção. Select e inverse. A tecla de atalho seria então Shift Ctrl I. Nós selecionamos então toda a área externa à nossa circunferência. Se eu pressionar agora Ctrl X, então, o que acontece? Nós ficamos apenas com a nossa circunferência. Porque ao inverter a seleção, então, toda a área é selecionada, com exceção então da área que era proveniente então à nossa seleção inicial. Beleza? Neste caso, a nossa próxima opção seria então Select All Layers, cujo atalho seria então Alt Ctrl A, ou seja, ele vai selecionar todas as layers. Vamos criar então mais algumas layers aqui, uma cópia de cada uma. Vamos deixar uma selecionada então, Select All Layers. Ele irá então selecionar todas as layers, com exceção então do background que está bloqueado. Ao optarmos por Select, Deselect Layers, ele então automaticamente deseleciona todas as layers. Beleza? Agora eu vou criar então uma layer de texto. Vamos escrever aqui algumas letras. Vamos duplicar então esta camada. Posicioná-la logo abaixo. Agora nós veremos então a opção Similar Layers. Neste caso nós temos então selecionada uma camada de texto. Ao optar por Similar Layers, então automaticamente selecionaremos todas as camadas deste tipo, ou seja, de texto. Se deixarmos uma outra camada selecionada, que não seja então a de texto, e optarmos por Select Similar Layers, nós iremos então selecionar todas as layers que são iguais, com exceção então das layers que são de texto e a layer background que nós vimos que está bloqueada. E caso você queira selecionar todas então, como eu disse anteriormente, você inclusive não precisa estar com nenhuma delas selecionada, vamos então em Select All Layers, que nós selecionamos todas. Beleza? Bem, as demais opções então do menu Select nós estaremos vendo então durante o transcorrer da nossa aula. Vamos aqui estar deletando estas camadas que nós criamos para os nossos exemplos, para termos então aqui o nosso painel de camadas mais organizado. Agora vamos falar então sobre as ferramentas, iniciando então pelas ferramentas do tipo Mark, de letreiro. Nós temos então 4 opções. Ao pressionar então o botão esquerdo do mouse e mantê-lo pressionado sobre a ferramenta, nós já vimos isso anteriormente, a ferramenta que conta então com esse pequeno triângulo preto na sua parte inferior direita. Nós temos então a opção as demais ferramentas. Neste caso nós temos 4. Retangular Mark Tool, Elliptical Mark Tool, Single Row Mark Tool e Single Column Mark Tool. O atalho para as duas primeiras então é a letra M do teclado. Vamos começar então pela Retangular Mark Tool. Esta ferramenta então ela dará origem a seleções que podem ser então retangulares ou quadradas. Para nós darmos então início a uma seleção utilizando esta ferramenta, você posiciona o mouse sobre a área onde você quer selecionar, pressiona o botão esquerdo do mouse, mantém o mesmo pressionado então e arrasta. Você pode então ter uma seleção retangular ou quadrada. Isso vai depender da maneira então como você estiver arrastando o seu mouse. Beleza? Um atalho bastante interessante para que você possa então estar alternando entre a retangular Mark Tool e a elliptical Mark Tool, sem ter a necessidade então de acessar a barra de ferramentas. Ocorre da seguinte forma: você pressiona a tecla Shift, mantém a mesma pressionada e pressiona a letra M no teclado. Conforme você pressiona então a letra M, você observa que nós alternamos entre estas ferramentas. Beleza? Agora vamos falar então sobre a ferramenta Elliptical Mark Tool, que funciona de forma análoga então à Retangular Mark Tool. Para criar então uma seleção com esta ferramenta, você pressiona o botão esquerdo do mouse sobre a área que deseja selecionar e arrasta o mesmo então, e você dará então origem à sua seleção. Isso aqui é algo que eu esqueci de comentar também. Ao clicar sobre o documento com o botão direito do mouse, você tem acesso então a este menu onde você pode escolher então
o deselect, o select inverse, dentre outras opções que nós veremos posteriormente. Há duas chaves importantes que você deve ter em mente quando trabalha então com ferramentas do tipo Mark, as chaves Shift, Alt e Shift mais Alt. Se você pressionar e segurar a tecla Shift enquanto cria a seleção, você vai manter então o formato original, ou seja, você vai conseguir fazer apenas círculos perfeitos. Observe. Beleza? E como nós vimos anteriormente, se você não pressionar a tecla Shift, você consegue então modificar o formato desta circunferência. Bem, agora nós estaremos falando então da outra opção, que seria então utilizarmos a chave Alt. Para tanto, vamos fazer uma pequena demarcação aqui no nosso documento para termos um ponto de referência. Bem, desta maneira, caso você pressione então a tecla Alt enquanto cria a seleção, ela será criada então a partir do centro do local onde você clicou. No caso, nós vamos utilizar este ponto preto como referência. Então, vamos pressionar a tecla Alt e vamos criar a nossa seleção. Como você observou então, a nossa seleção foi criada a partir daquele ponto central. Beleza? Bem, nós devemos observar que você poderia criar então uma circunferência, uma seleção a partir deste ponto de referência, segurando a tecla Alt, porém de forma que este círculo não fosse então um círculo perfeito. Observe. Caso você queira então construir uma seleção circular a partir de um ponto e que este círculo seja perfeito, então nós utilizaremos em conjunto as teclas Shift e Alt. Beleza? As duas outras opções então, as ferramentas do tipo Mark, que é a Single Row Mark Tool e a Single Column Mark Tool, elas dão origem então a uma linha ou a uma coluna. Para isso você basta clicar apenas uma vez sobre o documento. Você não tem controle sobre esta seleção. Você sempre irá criar então uma seleção com um pixel de distância então entre os seus pontos tracejados. Beleza? Agora nós vamos ver as opções então da Options Bar relacionadas às ferramentas do tipo Mark. Observe que na extremidade esquerda então da nossa Options Bar nós temos aqui então um ícone. Este ícone então ele corresponde à ferramenta ativa. Observe que neste caso nós temos a Move Tool. Se nós clicarmos então e deixarmos a Elliptical Mark Tool como ferramenta ativa, ela então estará representada à esquerda da nossa Options Bar. Logo, todas essas opções que você vê à direita, elas referem-se então a esta ferramenta selecionada. Estas configurações então elas vão modificar a forma de atuação da sua ferramenta. Observe que na Options Bar, logo ao lado então do nosso ícone referente à ferramenta ativa, nós temos 4 botões. Estes botões então eles representam as formas de seleção, ou seja, estes ícones eles vão determinar a maneira então que as nossas seleções irão interagir entre elas. Vejamos então como funciona cada um deles. A primeira opção significa então New Selection, ou seja, uma nova seleção. Se nós criarmos uma seleção e em seguida criarmos uma segunda seleção, a primeira seleção então ela é excluída. Nós continuaremos apenas com a última seleção. Beleza? Este segundo ícone então é o ADD to Selection. Estando com este segundo ícone ativo, então, cada vez que você clicar sobre o documento e mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar o mesmo então para criar uma nova seleção, você irá manter a seleção anterior ativa. Este exemplo então nós poderíamos criar vários quadrados
Como você observa, então, nós vamos criando novas seleções e as anteriores, então, elas continuam ativas. Inclusive, você pode, então, criar uma seleção por cima da outra. E ele vai unir, então, a área destas seleções. Aqui vamos, então, desselecionar para nós vermos a nossa terceira opção, que é este ícone. Ele, então, é o Subtract from Selection. Caso você utilize, então, esta opção, você poderá, então, criar uma nova seleção que, caso contenha uma área em comum com outra, irá gerar, então, a subtração da área em comum. Observe, vamos criar, então, uma circunferência, selecionar a opção Subtract from Selection, e agora vamos criar, então, um retângulo que passe exatamente no centro da nossa circunferência. O que ocorre, então, é que você elimina essa parte em comum que havia, então, entre as duas seleções. A nossa quarta opção, então, seria a Intersection with Selection, que é este último ícone. Vejamos, então, como é que ela funciona. Vamos selecionar aqui, vamos criar um retângulo, selecionar agora Elliptical Mark Tool e a última opção. E observem que, ao criar uma outra seleção, que possui então uma área em comum, como a seleção anterior, nós iremos excluir toda a área da seleção que não seja então uma intersecção entre as duas. Neste caso, nós teremos apenas esta parte interna da esfera, que é a área em comum então com o nosso quadrado. Beleza? Bem, agora vamos desselecionar aqui. Vamos falar então acerca da nossa próxima opção, então, da nossa barra Options Bar. Seria então esta opção, Theater. Esta opção, então, ela serve para suavizar as arestas de uma seleção. Nós poderemos acessá-la de 4 formas diferentes. A partir da Options Bar, clicando com o botão direito do mouse, você também tem acesso a esta opção. Você também pode ir até o menu Select, Modifier e Filter. E a quarta opção seria, então, o atalho Shift mais F6. Vamos ver na prática, então, como é que ocorre essa suavização. Vamos tirar essa seleção. Vamos até o campo Filter. Aqui você pode digitar, então, um número em pixels. Primeiro vamos fazer a seleção de um retângulo. Aqui com 0 pixel de Filter. Agora vamos criar uma seleção com 10 pixels de Filter. Você vai ver então a diferença. Observe então como as bordas foram suavizadas. Para que fique mais nítido, então, vou criar uma nova camada. Vou preencher essa seleção então com preto. Agora vamos criar um novo retângulo sem então Filter, ou seja, 0 pixels. E vou também preencher ele com preto. E aí vocês observam então a diferença. Na opção de cima nós usamos 10 pixels de Filter, embaixo 0 pixels. Beleza? Bem, agora nós vamos estar falando da próxima opção então, da Options Bar, referente às ferramentas do tipo Mark. Vamos falar então sobre anti-aliás. Vamos então excluir esta camada que nós utilizamos agora. Eu vou criar então uma seleção do tipo elliptical. Observe que o anti-aliás está marcado. Vou preencher ela com preto. Agora vou fazer outra seleção, sendo que com a opção anti-aliás desabilitada. Vou preencher ela também com preto. E agora vou aplicar um zoom para que você possa então observar a diferença entre estas duas. Como você vê então a opção da esquerda, ela está com a anti-aliás e da direita não. Ou seja, esta opção então ela suaviza as bordas então, reduzindo este efeito de serrilhado. Beleza?